Na noite do dia 29 de março de 2008, uma ligação para a polícia anunciava uma tragédia. Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, havia caído do sexto andar do prédio London, em São Paulo. Inicialmente, tudo parecia um acidente, mas durante as investigações surgiram vestígios, contradições que mudariam completamente o rumo do caso. Conheça agora o documentário Isabela, o caso Nardoni, da Netflix. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela, engravidou dela com 17 anos. Depois de algum tempo, Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni se separaram. Depois, Alexandre iniciou um relacionamento com Ana Carolina Jatobá. Segundo o documentário, a convivência entre as famílias inicialmente foi difícil, mas posteriormente teria melhorado. Isabela também teria desenvolvido uma boa relação com os meio-irmãos, filhos de Alexandre e Ana Carolina Jatobá. Tudo parecia fazer parte de uma rotina familiar até a noite de março de 2008. No dia 29 de março de 2008, Ana Carolina Oliveira estava jantando com amigos quando recebeu uma ligação informando que Isabela havia caído do prédio London. No local, vizinhos relataram ter ouvido uma discussão. Quando Valdir Souza chegou para verificar a menina, Alexandre Nardoni teria afirmado que uma pessoa havia entrado no apartamento e jogado Isabela pela janela. A primeira versão apresentada era a de que o invasor teria entrado no apartamento. Quando Ana Carolina Oliveira chegou ao local, encontrou a filha ainda respirando. Isabela foi levada ao hospital, mas pouco tempo depois veio a notícia mais dolorosa de uma mãe. Isabela havia falecido. No começo, o caso foi tratado como um acidente, mas as investigações começaram a levantar dúvidas. A polícia passou a analisar o apartamento em busca de sinais de invasão. A perita Rosângela Monteiro encontrou vestígios de sangue e, segundo o resumo do documentário, não identificou sinais de arrombamento. A possibilidade de latrocínio também foi descartada. A investigação começou então a considerar outras possibilidades, e Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá passaram a ser investigados. Durante os exames feitos no apartamento, foram encontrados vestígios de sangue e uma fralda de pano dentro de um balde de água. Os peritos passaram a analisar esses elementos. No Instituto Médico Legal também foram observadas diversas lesões no corpo de Isabela. O promotor Francisco Sebranelli afirmou que a menina apresentava ferimentos graves. A investigação começou a construir uma nova narrativa sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá negaram envolvimento na morte de Isabela. Alexandre sustenta a versão de uma terceira pessoa ter invadido o apartamento, mas as investigações começaram a questionar essa narrativa. A delegada Renata Pontes considerou os depoimentos do casal estranhos e, segundo o documentário, afirmou que eles pareciam ensaiados. O promotor Francisco Sebranelli também considerou o comportamento do casal suspeito. Mesmo assim, no começo da investigação, a própria família materna de Isabela não acreditava que Alexandre e Ana Carolina Jatobá pudessem estar envolvidos no crime. O caso deixou rapidamente ser apenas uma investigação policial e se transformou em um fenômeno midiático. Repórteres, câmeras e equipes de TV
passaram a acompanhar a família. A morte de Isabela era discutida diariamente. A imprensa queria respostas, a população também. A pressão aumentava a cada informação. No dia 2 de abril de 2008, a delegada Renata Pontes afirmou em uma coletiva que, com as provas obtidas até aquele momento, tinha cerca de 70% de certeza sobre o que havia acontecido e, posteriormente, a investigação passou a afirmar de ter certeza da participação do casal. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá tiveram a prisão preventiva solicitada. Mas a investigação não ficou livre de questionamentos. A defesa apresentou uma hipótese alternativa. O advogado de defesa Marco Polo Levione investigou a possibilidade de alguém ter utilizado uma obra próxima ao edifício London como rota de fuga. Segundo essa versão apresentada da defesa, havia uma passagem que poderia facilitar a entrada e saída de uma pessoa, e a acusação, entretanto, contestou essa hipótese e afirmou que a polícia já havia realizado uma varredura no local. O caso passou a apresentar duas narrativas complementares completamente diferentes. De um lado, a investigação apontava para o casal. Do outro, a defesa questionava a interpretação das provas e a possibilidade de um terceiro envolvido. Enquanto a polícia investigava, a imprensa fazia uma cobertura intensa. Revistas, jornais e programas de televisão passaram a acompanhar praticamente cada detalhe. A família de Isabela ficou cercada por jornalistas. O caso ganhou proporções nacionais. Segundo o documentário, até mesmo recursos como detector de mentiras foram utilizados na cobertura jornalística. Alguns especialistas integrantes da defesa criticaram o que consideravam excessos da imprensa. O caso já não estava apenas dentro de uma delegacia, estava nas ruas, na TV e na opinião pública. No dia 27 de abril de 2008, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá se recusaram a participar da reconstituição, afirmando que não fariam provas contra si mesmos. Mesmo sem a participação do casal, a polícia realizou a reconstituição. Segundo o resumo do documentário, a cronologia apresentada indicava uma sequência de acontecimentos entre aproximadamente 11h36 da noite e 11h51 da noite. Às 11h49 da noite, o porteiro teria ouvido um barulho semelhante a uma batida de carro. O síndico foi acionado e a ocorrência chegou ao Copom. Pouco depois, Alexandre estaria ao lado da filha. Enquanto isso, Ana Carolina Jatobá fazia ligações para familiares. A investigação sustentava que a presença de uma terceira pessoa seria incompatível com os elementos encontrados. A defesa, entretanto, continuava questionando essa interpretação. Um dos pontos mais discutidos foi justamente a prova técnica. A defesa questionou a existência de material suficiente para demonstrar a autoria. Foram discutidos vestígios de sangue na fralda encontrada no apartamento e marcas analisadas pelos peritos. A perícia apresentou suas interpretações, a defesa apresentou seus questionamentos e o caso passou a depender cada vez mais de uma maneira como o júri interpretaria essas evidências. Em 22 de março de 2010, começou o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. O local estava lotado.
Do lado de fora, populares acompanhavam cada movimento. Dentro do tribunal, acusação e defesa apresentavam suas versões. A defesa questionava a existência de uma prova material definitiva. A acusação apresentava a reconstituição dos acontecimentos e os elementos reunidos durante a investigação. Segundo o resumo do documentário, a defesa chegou a utilizar uma animação 3D para contestar a narrativa apresentada pela acusação. Depois de anos de investigação, discussões, cobertura jornalística e enorme comoção pública, chegava a hora da decisão. Alexandre Alves Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Já Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses. A decisão encerrou a fase mais importante do julgamento, mas não encerrou a história judicial dos dois. Alexandre e Ana Carolina continuam negando o crime até hoje. Em junho de 2023, Ana Carolina Jatobá deixou a prisão após conseguir progressão para o regime semiaberto. Em maio de 2024, Alexandre Nardoni também obteve progressão para o regime aberto. A CNN Brasil informou na época que a Justiça havia concedido progressão e que a pena dele também havia sofrido redução por dias trabalhados e leituras de livros. O documentário de 2023 da Netflix, portanto, não trazia os acontecimentos posteriores do caso, que envolvia a progressão do regime de Alexandre, mas existe uma nova atualização de 2026. Em 2026, o caso voltou a chamar a atenção. Em julho de 2026, uma petição divulgada publicamente apresentou uma nova alegação sobre a participação de outras pessoas no crime. Segundo reportagem do Metrópolis, o documento sustenta uma versão diferente daquela estabelecida na condenação, envolvendo uma suposta, quero deixar claro, suposta participação de Antônio Nardoni, avô paterno da menina. Mas é fundamental fazer uma ressalva. Essa informação deve ser apresentada como uma alegação contida em uma petição e não como uma nova verdade comprovada sobre o caso. A existência dessa alegação não significa que a Justiça tenha reconhecido uma nova autoria ou anulado a condenação. Por isso, o documentário da Netflix, o ideal é utilizar expressões como segundo a petição, de acordo com a alegação apresentada, ou um documento apresentado à Justiça levantou uma nova versão. E jamais apresentar essa hipótese como um fato comprovado. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, atua hoje como vereadora de São Paulo e preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude. Ela foi eleita vereadora em 2024 com uma votação expressiva e transformou sua dor pela perda da filha Isabela Nardoni em um propósito de vida. Seu principal foco é dar voz às vítimas de violência, proteger crianças e defender os direitos dos vulneráveis. Hoje, ela é casada com Vinícius e mãe de Miguel e Maria Fernanda. Ela também tem um podcast aqui no YouTube, dando voz para debater pautas de proteção e apoio a pessoas silenciadas. O caso Isabela Nardoni atravessou
anos de investigações, julgamentos e novas disputas judiciais. Em agosto de 2026, um recurso pode trazer mais um capítulo, mas ainda não há decisão. E novas alegações devem ser tratadas apenas como alegações. Mas, acima de tudo, existe uma mãe e uma criança de apenas 5 anos cuja memória merece todo o nosso respeito. A duração do documentário é de 1 hora, 45 minutos e 5 segundos. É para maiores de 14 anos e é de 2023. E se você gosta de acompanhar documentários, já deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo, tchau.